Entendeu que José vai dizer que não foram vocês que me enviaram, mas foi o próprio Deus que me enviou adiante de vós para a preservação da vida. Houve uma grande fome na terra e José, ele foi usado por Deus tanto para interpretar o sonho de Faraó, quanto para prover todas as necessidades, todos os suprimentos para aqueles 7 anos de extrema miséria e escassez que haveria na terra. E aí a gente vai compreender o propósito de Deus para guardar os filhos de Jacó, que eram aqueles que tinham a promessa e de que através de um deles, da linhagem de Judá, viria o Salvador. Mas o que me chama mais atenção é compreender que Deus havia preparado tudo aquilo e José entende isso, porque muitas vezes as coisas começam a dar errado, as coisas fogem do controle de muitas pessoas e é muito simples nós falarmos que tudo é o inimigo, mas muitas vezes é o próprio Deus que prepara, que faz com que algumas coisas aconteçam para que a gente possa viver o propósito dele. Ana, a sua madre, a Bíblia diz, vai dizer que foi cerrada, foi fechada, ou seja, ela foi estéril, e isso foi por obra de Deus, mas Deus abriu no tempo certo para lhe dar Samuel, que era um homem que Deus havia preparado para aquele momento. Assim, José, diante de todas as suas dificuldades, de todas as suas contradições que ele estava vivendo, embora ele fosse um homem correto e fiel a Deus, mas parece que tudo estava dando errado, só parece diante dos olhos, porque o autor vai dizer, porém, ou mais, o Senhor estava com José. Assim é na nossa vida, às vezes, algumas coisas que acontecem que nós não compreendemos, isso não é a ausência de Deus, isso não é a ausência do cuidado de Deus, mas muitas vezes é a preparação de Deus, é Deus trabalhando em nós para trabalhar através de nós. Então precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que nem tudo é o inimigo, mas que muitas coisas que acontecem é Deus nos capacitando, é Deus preparando ali todo um cenário, todo um contexto para ele realizar a sua vontade. E aí José vai entender isso. Mas o mais bonito de tudo isso é que José, além de entender que foi Deus que fez aquilo, ele não se vinga, agora é numa posição elevadíssima, quando os seus sonhos se cumprem, sonho que parecia realmente ser apenas uma ilusão, uma utopia de José, mas de fato o seu sonho se cumpriu. Os seus sonhos se cumpriram. Abaixo de Faraó no Egito, José era o homem mais poderoso, era a maior autoridade que havia ali, de modo que seus irmãos se prostraram diante dele, mas José não vai usar isso para tripudiar, para oprimir, para destruir, mas ele chama os seus irmãos para cuidar deles, para sustentá-los, para amá-los, para apacentá-los como um pastor, cuidando deles naquele momento de extrema escassez. Esse é o sentimento de Cristo, esse deve ser o sentimento de cada um de nós.